vemos um presidente administrando o país, entendemos que ele só está ali no poder devido ao voto de inúmeros cidadão eleitor. Mas surpreendemos ao saber que nem sempre é assim. Não é segredo para ninguém que inúmeros políticos além das campanhas eleitorais recorrem também às chamadas forças ocultas. Tudo para conseguir o tão sonhado poder de comandar uma nação. Muitos vão desde de uma simples consulta ao pai de santo até envolvimentos pesados de magia negra. E políticos com reconhecimento nacional já não escondem mais a forma com que ocuparam o poder, o que aumenta ainda mais a questão que o país já foi ou está sendo governado por entidades espirituais malignas. Quem é esta mulher que aparece ao lado do presidente na subida da rampa do Planalto? Seu nome Maria Cecília da Silva. Sua carreira como feiticeira ganhou forte destaque no cenário político a partir do momento em que Rosane Collor a procurou para consultas espirituais, na qual mãe Cecília passou a jogar búzios. E Rosane o apresentou ao marido, o então governador Fernando Collor de Mello. E este encomendou um serviço que foi pago um alto valor e em troca que ele tivesse uma ascensão irresistível na política nacional. E então Cecília começa a fazer fortes trabalhos de magia em favor de seu cliente mais importante, Fernando Collor de Mello. Tornou uma espécie de guru espiritual do casal e quando o governador decidiu tentar a presidência, Maria Cecília passou a trabalhar para ele em tempo integral. O resultado foi a vitória de Fernando Collor de Mello, que ganhou a eleição em 1989 com 35% dos votos. Foi um trabalho muito sério, foi um trabalho muito imundo, podre, nojento, para que se colocasse ali, na presidência da República, aquele homem para administrar o Brasil. E na subida de posse na rampa do Planalto, a mãe de santo Cecília estava lá à direita do agora então presidente do Brasil. Ela era mestra nos rituais de magia negra, que ganhou destaque no cenário político por ser a famosa mãe de santo do ex-presidente Fernando Collor, razão essa que aumentou ainda mais seus trabalhos, sendo muito procurado por políticos. O interessante nas afirmações e denúncias dessa mulher é que não se trata de um testemunho fantasioso, cheio de exageros ou contradições. Cecília Silva relata apenas o que de fato realmente aconteceu durante a sua vida como feiticeira. Fatos que evidentemente pessoas próximas a ela e até a própria imprensa já confirmou como verdade. Mas para entendermos a história de Cecília Silva precisamos voltar no tempo e relembrar um dos momentos mais dramáticos do país. O ano é 1989 e o país se encontrava numa euforia total por votar para presidente da República, depois de 29 anos sem eleições diretas. Fernando Collor de Mello se lança como candidato, como defensor dos humildes, o caçador de marajás, como eram conhecidos funcionários públicos, que recebiam super salários. A estratégia funcionou, Collor venceu a eleição de 89 com 35 dos milhões de votos. Lula ficou em segundo com 31 milhões. O novo presidente assumiu o cargo em 15 de março de 1990. Mas o que muitos brasileiros não podiam imaginar que, por trás de toda a trajetória de Collor, estava a mais poderosa e destemida feiticeira mãe Cecília, que durante o tempo da campanha eleitoral trabalhava para Collor em período integral. Ela e seu grupo realizavam um grande despacho. E ela teve que ir para Brasília, improvisar na casa da Dinda, lá nos porões da casa da Dinda, um lugar que fosse para o atendimento do marido e esposa que estavam na presidência da República. E ela deu continuidade àquele trabalho por um longo tempo. E Collor vence as eleições, tornando-o o presidente mais jovem que o Brasil já teve. E na primeira subida de Collor na rampa do Planalto, quem estava lá à direita do presidente? Exatamente a mãe de santo Cecília, como vemos nessas imagens da época, o que comprova a proximidade dela com Fernando Collor. Ela subiu a rampa ao lado do presidente em 1991 trocando sorrisos. Essa cor branca do terno teria sido uma orientação de Cecília em homenagem ao Oxóssi. E os rituais encomendados por Collor
na qual Cecília fez é confirmado no ano de 2002 numa entrevista para uma revista de grande repercussão nacional. E Cecília, na entrevista que cedeu à revista, confirma exatamente a realização desses rituais. E falando de Collor e Rosane, esta afirma que chegavam com os alguidares prontos. As criações de animais oferecidos em sacrifício só podiam ser mortas na presença deles. Eles acompanhavam o cerimonial e a colocação do sangue e das cabeças das tigelas. E antes de sair recebiam um banho de sangue nas mãos. E Rosane confirma quais eram tipos de animais usados no ritual. Trabalhos em cemitérios, trabalhos muito fortes. Com animais era matança mesmo de animais. Mata galinhas, mata boi, vaca. São animais que são sacrificados. Cecília também afirma ter intercedido de maneira diferente na campanha presidencial de Collor, tudo porque Silvio Santos, o dono do SBT, chegou a se candidatar e este seria o único que poderia impedir Collor de ser presidente. O Marcos Coimbra, com base na pesquisa que ele realizou, ele disse: eu lhe garanto que você estará no segundo turno. Agora, eu lhe garanto que você estará no segundo turno se o Silvio Santos não for candidato. Porque se o Silvio Santos for candidato, ele vai lhe atrapalhar e você pode ficar alijado do segundo turno. Foi aí que, temendo perder o cargo mais importante do país, Fernando Collor procurou por mãe Cecília, pedindo a ela um ritual de magia negra para que tirasse Silvio Santos de seu caminho. E Cecília descreve esse ritual que foi feito. Vi que Silvio Santos seria uma grande ameaça. Collor disse que eu fizesse o que fosse preciso. Fiz um trabalho grande, que incluía por um azougue, espécie de amuleto na boca de 7 pessoas mortas recém-enterradas no cemitério. E Rosane Collor confirma o ritual feito por mãe Cecília. Rosana afirma que... Mas essa história é verídica, porque a própria mãe de santo, a mãe Cecília, ela deu o relato. E o Fernando pediu para a mãe de santo, faça alguma coisa. O Silvio Santos não pode ser candidato. Ele vai atrapalhar. Eu vou na sua cidade, depois das eleições, agradecer o seu voto. Os homens mais capazes desse país vão se juntar a mim. Então não foi trabalho para matar Silvio Santos, não. Foi um trabalho para impedir. A mãe Cecília, ela fez um trabalho e o Silvio Santos não foi candidato, desistiu da presidência da República. Além dos trabalhos em cemitério foram feitos também rituais com fetos humanos. Vamos ouvir. Essa época que ele fez isso, quando essa mãe de santo, ela esteve na minha casa, e quando eu escutei aquilo, eu não acreditei. Ela disse que um dos trabalhos que o Fernando mandou fazer foram com fetos humanos. Isso. E que ela tinha feito isso. Eu falei, como você teve coragem de fazer esse tipo de trabalho? Ela disse, por isso que hoje eu pago um preço muito... E o ritual de magia negra funcionou. Dias depois de se candidatar, após muita pressão da mídia, Silvio Santos desistiu de concorrer às eleições de 1989. Às vésperas do impeachment, a pedido de Rosane, Cecília decidiu ajudar colocando tudo para tentar evitar a queda do homem mais poderoso que o Brasil já teve. Mas foi uma tentativa impossível e o afastamento de Collor aconteceu. Sobre esse fato, Cecília afirma: na votação do impeachment, tentei restabelecer a relação, só que, fundo, eu ainda estava desorientada e a legião, que atendia, passou a não mais se envolver, não tinha mais volta. Essas afirmações de Cecília foram confirmadas em março de 1993 pelo já falecido irmão de Fernando Collor. O próprio Pedro Collor cedeu uma entrevista a um jornal de grande repercussão nacional, declarando que Collor e Rosane faziam rituais de magia negra, inclusive no tempo do impeachment. Voltando a falar do Silvio Santos, embora não há nenhuma confirmação dele com envolvimento com as forças ocultas, o que sabemos é que o apresentador surpreendeu a todos ao fazer uma espécie de brincadeira com uma participante em seu programa. Tudo aconteceu quando uma moça falou que viu Silvio falar uma vez na TV que quem passava dos 76 anos já havia morrido.
Agora presta atenção na resposta dele. Eu já morri? Você falou, que o cara falou que... É verdade, já morri, eu tô de cojeta. Eu fiz um contrato com o rapaz chamado... Tá fazendo hora extra. Lúcifer, conhece o Lúcifer? Eu sou o diabo de Balaão. Ele queria me comprar minha alma, eu falei, pode levar. O Lúcifer levou a minha alma e me deu mais prazo. Para muitos, tudo isso não passou de uma brincadeira. Já outros viu nessas falas um fundo de verdade. Mas e você? O que acha sobre essa fala do apresentador mais bem-sucedido no Brasil?